Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje que é quinta-feira, 26 de março. Vamos começar com a nossa prece, vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, em gratidão pela vida, a nossa vida imortal, por esta existência, esta reencarnação e por mais este dia, mais este presente bendito que tivemos ao abrir os olhos da carne. Pedimos, Pai, pedimos, Mestre Jesus, nosso amigo, que estejam conosco e que o nosso dia seja útil, seja leve, que nós possamos, através da nossa família, do nosso trabalho, da convivência social, nos esforçarmos para nos tornarmos um pouquinho melhores. Para isso pedimos o amparo da espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que estejam conosco a nos inspirar os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ações. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo o sempre. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para uma reflexão de hoje, um pequeno conhecimento. Eu vou baixar um pouquinho aqui a nossa Ave Maria. Vamos baixar um pouquinho. Vamos lá, vamos ver o que nos vem hoje, o que precisamos conhecer, o que precisamos entender. Nos veio o capítulo 6, o Cristo Consolador. E me veio aos olhos aqui o item 8. Então vamos lá. Capítulo 6, item 8, que é do Espírito da Verdade, em Havre, 1863. Então diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, quando esses lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por todo lugar onde houver uma lágrima, ele, Deus, coloca um alívio que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, a abnegação e o devotamento. Que os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de ficarem reclamando de suas dores e de seus sofrimentos morais, que aqui na Terra são sua herança. Tomem por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serão fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação. O coração bate melhor, a alma acalma e o corpo não sente mais desânimos, pois quanto mais o espírito é atingido, mais o corpo físico sofre. E aqui então termina a nossa leitura e é o final do item do capítulo 6, é o último item do capítulo 6. Então vamos lá. Quem vem nos trazer essa mensagem tão linda e tão importante? Ninguém menos que o Espírito da Verdade. Nós já conversamos aqui que o Espírito da Verdade nós podemos dizer que é o próprio Jesus.
Em alguns outros momentos na codificação, nos leva a entender que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. Mas entendemos também no livro dos Espíritos, nos prolegômenos, nos explica que os espíritos mais evoluídos, os espíritos que auxiliaram na codificação, podem, por vezes, falar como uma pleiade, como a pleiade Espírito da Verdade. Esse é o primeiro ponto para sabermos. Mas vamos lá. O que esse Espírito da Verdade quis nos dizer nessa mensagem? Que Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos quando esses lhe pedem. Então, vamos pedir, quando estivermos aflitos, que Deus vai estar conosco. O próprio Jesus, o próprio Espírito da Verdade está nos dizendo isso. Olha que importante. E o que ele pede? Que a gente use a abnegação e o devotamento. O que podemos entender? Devotar no sentido, vamos confiar um pouco mais, vamos nos entregar o nosso tempo, entregar a nossa boa vontade, fortalecer a nossa fé, raciocinando, estudar, buscar o conhecimento, o entendimento, que é o que estamos fazendo aqui, também é uma forma de devotamento. E abnegar no sentido de não é exatamente como eu quero, ok. E também vou lutar, eu entendo que vou me entregar à vontade do Pai, mas também vou fazer a minha parte. Faço a minha parte, mas entrego nas mãos de Deus. Isso que o Espírito da Verdade, Jesus nos ensina. E aí ele fala, com essas duas forças motrizes, a abnegação e o devotamento, nós podemos ter aqui a sabedoria humana, ele diz, reside nessas duas palavras. E aí ele traz mais que os espíritos sofredores, quem são os espíritos sofredores? Nós somos ainda espíritos de terceira ordem. Estamos, uns mais, outros menos, nesse estágio onde precisamos passar pelas provas que doem, pelas expiações que doem. E ele diz assim que os espíritos sofredores possam compreender essa verdade e parem de reclamar. Chega de reclamação. O que vocês passam nada mais é do que a sua própria herança. Quer dizer, estamos reparando e temos que reparar, nós gostemos ou não. Então é melhor reparar com abnegação e com devotamento do que com vingança, com ódio, com raiva. Isso que ele pede, devotamento e abnegação. Ele diz, esse sentimento vai dar uma sensação de dever cumprido. Por quê? Pode não ter saído do jeito que eu queria, mas eu fiz tudo o que eu podia para que acontecesse. E com a sensação de dever cumprido, ele fala, o corpo sente, a alma sente, né? Acalma o corpo e a gente não sente mais aquele desânimo. Olha o quanto, e ele diz assim, quanto mais o espírito é atingido, mais o corpo sofre. É um chamado, mais uma vez, ao entendimento de que somos um ser integral. Somos mente, corpo e alma, espírito. Portanto, vamos pensar mais sobre isso. Claro que a gente poderia fazer reflexões ainda mais profundas a respeito. Esse capítulo é muito lindo, todos são, mas o Cristo Consolador são, como vendo muitas mensagens, assim, nos tocam diretamente ao coração. Muito bem, mais uma coisa que eu queria acrescentar, ele diz assim, tomem por lema essas duas palavras então, o devotamento e a abnegação, e serão fortes, ficaremos mais fortalecidos. Por quê?
Porque essas duas palavras, essas duas forças, elas resumem todos os deveres da caridade e da humildade. Tudo está interligado, tudo nos leva em direção a Deus e às suas leis, a sua lei divina ou natural. Então vamos ao Livro dos Espíritos? Vamos lá. Nós estamos no capítulo 2, nós estamos na pergunta 22. Ontem nós entramos no tema Espírito e Matéria. Então vamos lá, pergunta 22 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, o organizador da nossa doutrina, codificador, vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos. Geralmente, define-se a matéria como sendo aquilo que tem extensão, que impressiona os nossos sentidos e que é impenetrável. Essas definições são exatas? Então vamos lá. O que Kardec perguntou aos espíritos? Que nós aqui definimos matéria como sendo isso, tudo que a gente pode sentir, os nossos sentidos, tato, visão, audição, tudo que nós podemos sentir, até já compreendemos alguns como cheiro, né? Já conseguimos entender como matéria, porque há um tempo atrás nem isso a gente conseguia entender, mas já conseguimos. Mas Kardec está perguntando, é somente isso? Matéria é isso? O que consegue atingir os nossos sentidos, esses 5 que nós conhecemos? Isso que Kardec perguntou. Vamos ver o que os espíritos responderam. Do seu ponto de vista, quer dizer, do nosso ponto de vista de reencarnados, de encarnados aqui no corpo físico, do seu ponto de vista, essas definições são exatas. Porque vocês falam apenas do que vocês conhecem. Entretanto, a matéria existe em estados que ainda lhes são desconhecidos. Por exemplo, ela pode ser tão etérea e tão sutil que não cause nenhuma impressão aos sentidos, aos nossos, né? Contudo, é sempre matéria, embora para vocês não o seja. Então, o que nós sabemos? Que existe na criação 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. Então, tudo o que não é Deus, que não é Espírito, é matéria. E nós já sabemos que Espírito, diz aqui no Livro dos Espíritos, ainda não vimos a pergunta, mas vamos encontrar que Espírito não tem forma, que eles nos dizem que para a gente poder ter algum tipo de compreensão, que seria como comparar uma chama, uma centelha, mas que não tem forma. Então, tudo que não é Deus, que não é Espírito, é matéria. E eles explicam que para nós, enquanto estamos nesse estado, espírito de terceira ordem, tudo bem, deixa que matéria seja tudo que os sentidos conseguem alcançar. Mas, quando vocês estiverem em uma outra condição, vocês vão conseguir perceber outros tipos de matéria que vocês ainda não são capazes. Portanto, não é porque nós não vemos, nós não sentimos que não existe. Vamos expandir a nossa mente para nos prepararmos para um entendimento maior. Muito bonito, né? É isso que o Livro dos Espíritos faz. Foi assim que Kardec brilhantemente conduziu a construção desse conhecimento, para que a nossa mente fosse expandindo, a gente fosse construindo o nosso conhecimento, para que aos poucos nós possamos, através do conhecimento, depois entendimento, boa vontade, a gente possa refletir e irmos dando os nossos passos neste caminho de evolução. Muito bem. E assim nós encerramos a pergunta 22 do Livro dos Espíritos. Vamos encerrar. Quem desejar fechar os olhos,
nós vamos agradecer mais uma vez a Deus, ao nosso Pai, por esta oportunidade bendita. Pedimos pelo nosso dia, pedimos pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelo entorno, e que nós possamos, Pai, ser instrumentos, mesmo que pequenos, especialmente através dos nossos atos. Muito mais do que pelas palavras, pelos nossos atos, nós possamos ser instrumentos da Tua palavra e da Tua vontade. Nos ajude, nos dê força, nos dê bom ânimo para que queiramos nos tornar melhores. Fica conosco, Pai, Mestre Jesus, Mãe Maria de Nazaré, Espíritos amigos, nosso anjo da guarda, Espíritos protetores, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.